Aqui estamos nós para mais um programa Espaço Inspiração. Eu sou o José Reginaldo, diretor da Espaço Solução. A Espaço Solução é uma empresa de contabilidade e gestão que já está no mercado há 20 anos. E esse ano nós conquistamos a ISO 9001. Parabéns a toda a equipe Espaço Solução por essa grande conquista. E aqui estamos nós para mais um bate-papo. Como todos, né, são pessoas especiais que estão aqui nos conversando com a gente. Espaço Inspiração surgiu em meio a esse novo momento que estamos vivendo, esse momento diferente que estamos vivendo aí com pandemia, com isolamento social ou afastamento social, né, tem vários nomes aí. E aí, então, criamos a Espaço Inspiração para levar inspiração às pessoas. E desde então temos trazido aqui várias pessoas interessantes, importantes, e hoje nós teremos também aqui o nosso amigo Daniel Freitas, que daqui a pouco vai se apresentar. Então, muito obrigado a todos, né, nossos amigos, clientes, parceiros que estão nos assistindo e fazendo aí essa grande audiência, podemos assim dizer, aqui do nosso programa nas redes sociais. Então, muito obrigado a todos aí pelo apoio. E nós criamos esse espaço pensando, talvez vamos fazer aí uns 2 ou 3 programas, mas já passamos de 10. Né? Então, né, essa é uma grande conquista, né, também. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Daniel Ramos, Daniel Freitas. Daniel é um parceiro da Espaço Solução, um consultor, já fizemos, né, vários trabalhos juntos, ele tem nos acompanhado na Espaço Solução. E agora, então, eu gostaria que o Daniel se apresentasse, falasse aí um pouco o seu currículo. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Oi, Reginaldo, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite. Espero que vocês estejam bem, quem está nos assistindo também. E agradeço, né, o Espaço Solução sempre inovando, né, uma referência aí, não só agora em Carapicuíba, né, mas agora vai expandindo cada vez mais aí pelo mundo online, né. Então eu quero agradecer, né, pela participação, venho acompanhando, né, alguns programas também do Espaço Inspiração, e bacana, né, o pessoal que está vindo, né, então sempre muitos aprendizados aí a gente vai recebendo. E, bem, então, meu nome, né, Daniel Freitas Ramos, sou psicólogo, coach também, também trabalho com a programação neurolinguística, PNL, e já estou nesse caminho aí do desenvolvimento pessoal, né, primeiro comigo mesmo, né, vou me trabalhando sempre, o que é legal, né, porque quanto mais eu falo, seja em atendimento, seja em curso, palestra, é aquilo, né, meu ouvido é o primeiro que escuta aquilo que eu falo. Então, tudo que eu falo, o primeiro que recebe a informação sou eu mesmo. Então, para mim é bom trabalhar com as pessoas, né, desenvolver as pessoas, porque simultaneamente eu vou trabalhando a mim mesmo, né? Então, esse é o ponto-chave, né? Quando eu comecei a dar aula, por exemplo, em faculdade, para mim foi um grande marco, né? O Reginaldo também é professor. Foi um grande marco para mim, né? Porque foi quando justamente eu comecei a mudar o mindset, né? A chavinha com foco em estudo. E aí ali eu entendi que quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Então esse caminho do desenvolvimento pessoal é sempre muito gratificante, né? E quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Esse é um ponto que para mim fez toda a diferença na minha vida, na minha trajetória, mudou a chave, saí de um aspecto mais, digamos assim, mediano, né, de entender as coisas, de levar a vida, para buscar sempre a melhoria, né? Acho que esse foi um ponto importante também. O Daniel, fala um pouco aí da sua trajetória, quer dizer, você já falou um pouco, né, da sua trajetória, né? Mas fala um pouco aí dessa questão de coaching. O que é ser coaching? Qual é o trabalho do coaching? Né, a gente vê muito, né, escuta muito, né, as pessoas falando aí de coaching e de repente, né, tem muitas pessoas que falam, poxa, mas o que é? Qual é o trabalho do coaching? Para que serve um coaching?
Fala um pouco aí para nós aí dessa experiência sua aí, desse trabalho seu de coaching. Legal. Bem, só antes de falar do coach, falar da psicologia, né, que me formei como psicólogo, e no começo, na verdade, eu não gostava de fazer atendimento, né, atendimento pessoal ali eu não gostava de fazer, e aí eu acabei entrando muito trabalhei em RH, né, trabalhei na psicologia organizacional, e para mim fazia mais sentido, porque eu via a psicologia muito teórica e pouco prática. E aí os anos foram se passando e eu conheci o coaching, né? Surgiu a oportunidade de fazer a formação, aí eu fiz a formação em coaching. E aí, quando essa primeira formação que eu fiz, eu falei, nossa, acho que era isso que estava faltando na minha vida, na minha carreira, porque eu comecei a entender que você pode fazer um trabalho, você pode desenvolver as pessoas, só que de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, direcionada, né? Porque eu via a psicologia muito, como eu falei, muito teórica, muitos conceitos, e aí na hora da prática, a pessoa falava, escutava, então eu particularmente achava até um pouco entediante, né? E aí, quando eu conheci o coaching, eu vi uma ferramenta que ajudava as pessoas a terem resultado mais rápido. E não em um ano, em dois, em 7 anos, 10 anos, mas às vezes em uma única sessão mesmo, né? O padrão é 10 sessões, mas às vezes em uma única sessão eu vi a pessoa tendo resultado, né? Então, e aí com isso eu engatei aí, fiz 7 formações em coaching, mais 5 formações em PNL, com o objetivo de aprimorar mais, me conhecer mais, também usar isso como ferramenta de trabalho. Todos os cursos que eu faço, independente do tema, eu sempre coloco o coaching como um princípio, digamos assim, um pilar, né, de desenvolvimento, e assim como também a PNL, né? Agora, o que você perguntou também, né, como é que é o coaching, né, até hoje, né, eu vejo assim, o coaching assim, teve uma divulgação boa, né? Teve até uma novela da Globo lá que divulgou o coaching. Só que é aquilo, né? Divulgou, só que divulgou de uma maneira não muito precisa, digamos assim, né? Porque o coach começou a se misturar com muita coisa, né? Com hipnose, com a própria PNL mesmo, mas começou a misturar o coaching com muito, assim, com tudo, né? Então hoje em dia tem entre aspas, né, coaching de emagrecimento, coaching espiritual, coaching financeiro, coaching de carreira, coaching sei lá, de separação, de divórcio, coaching de casamento, coaching de como atrair a pessoa, parece que gosta de, né, como achar a pessoa em 7 dias, né, pessoa amada, coaching de achar a pessoa amada. Então, assim, desculpa, mas não tem nada a ver com coaching, tudo isso, né? Você pode até usar a ferramenta de coaching para o trabalho que faz, mas hoje em dia as pessoas usam coaching para beleza, né? Então as pessoas usam coaching como tudo, né? Então qualquer pessoa que tem um conhecimento, aí daqui a pouco vai virar coaching, sei lá, o mecânico vai falar que ele é coach de carro. Não, eu sou coach de carro, eu trabalho aí com os carros, eu ajudo os carros a evoluir, entendeu? Então, coaching não é nada disso, gente, nada disso. Sim, a pessoa que trabalha em emagrecimento, por exemplo, vamos dizer assim, é uma nutricionista, é um educador físico, é um médico, é alguém que é especialista na parte biológica. E o coaching, na formação em coaching, a gente não aprende nada disso. A gente não aprende a como fazer a pessoa emagrecer, a como fazer a pessoa ganhar dinheiro. Você não é o coach não é um mentor, né? A pessoa pode até ser um mentor, eu sou um mentor também, mas o coach ele ajuda a pessoa a encontrar um objetivo, a se conhecer, né? A criar planejamentos. Então, é uma metodologia de autoconhecimento, não é uma metodologia de vomitar informação, de falar para a pessoa, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Se eu não fizer isso, 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 você não vai ter resultado. Então, na verdade, tudo isso é talvez muito marketing aí, mas não é o coaching, não é o coaching começou com o Timothy Gallwey. Timothy Gallwey era um treinador de tênis, né? E ele entendeu, ele encontrou o coaching quando ele começou a ouvir mais as pessoas, a observar mais e a falar menos. Quanto menos ele falava, mais as pessoas aprendiam.
E aí ele falou que quando ele pedia para as pessoas, para os alunos dele, você tem que levantar a bola lá e dar aquela sacada dessa maneira, você tem que girar o ombro, não sei quantos graus, as pessoas se perdiam todo, né? Toda. Porque é muita informação, né? Tem tanto ditado que diz menos é mais. Então ele foi percebendo isso. E aí ele simplesmente fazia perguntas: como é que você está sacando? Como é que você faz o seu saque? Né? Como é que você está jogando? Como é que é o seu jogo? Então as pessoas tinham que parar e entrar no mundo dentro delas, mundo interno delas, para saber como é que ela jogava, como é que ela fazia, como é que era o mecanismo mental dela. E aí, naturalmente, as pessoas iam aprendendo. Então, o coach, na verdade, por exemplo, se chegar uma pessoa e falar: Daniel, eu quero construir um foguete, você me ajuda através do coaching? Eu falei: vamos lá, ajudo sim, né? Eu não preciso, eu não sou engenheiro, não sou astronauta, não sou nada disso. Sim, se ele pedir uma mentoria para construir um foguete, eu não vou saber falar nada para ele. Agora, através do coach, sim, porque eu vou perguntar para ele: tá, mas você já construiu algum foguete? Já. E como é que foi, né? Qual que é a sua dificuldade em construir um foguete? Né? Qual que é o desafio que está tendo? Então, eu vou ajudar a pessoa a se conhecer, a investigar a sua mente, suas experiências. O coach trabalha muito através das experiências para que ela possa construir um ótimo, um excelente foguete. Talvez ela vai buscar: não, eu preciso de mais conhecimento sobre física, sei lá, nuclear, né? Não sei. E aí ele vai, tudo bem, ele vai buscar essa informação, vai buscar cursos sobre física nuclear, etc., né? Ou sobre mecânica de foguete, enfim, ele vai buscar o conhecimento, mas não sou eu que vou falar para ele: você tem que fazer isso, 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 isso. Então o coaching, eu percebo que ele foi muito, a imagem, né? O entendimento do que é o coaching foi se perdendo. Então as pessoas, quando eu falo que eu sou coach, né? O master coach, as pessoas: mas você é coach de quê? Eu falei assim: como assim coach de quê? Coaching é coaching, não tem coach de quê? Não, mas é de quê? É de carreira, de financeiro? Eu falei: olha, isso aí é mentoria, coaching é outra coisa. Aí eu preciso explicar o que é coach para a pessoa, né, para poder entender. Então, é esse o ponto, né? Então, a gente acaba, às vezes, ao invés de educar as pessoas, o que é o coaching, é reeducar, né? Ensinar, que a maioria aprende o coaching de uma maneira totalmente deturpada, né? Então, você tem que explicar o que de verdade é o coaching, que é esse caminho do autoconhecimento com foco em objetivos, né? Essa é a ideia do coaching. Né? Não sei se ficou claro. Ficou sim, maravilha. Porque realmente é isso, né? É o que você disse aí. As pessoas, né, imaginam assim: vou fazer um coaching para quê? Para ele me ajudar, então, para ele direcionar a minha vida. Um pouco é isso, né? É um direcionamento. Mas o Uhum. coaching, ele não decide, né? A decisão é da pessoa, né? Por isso que é o direcionamento. Agora, você falou aí também de mentoria, né? Então, o coaching está aí para ajudar as pessoas a se desenvolver, né? A alcançar o seu objetivo. E a mentoria? O que é, então, a mentoria? Legal. Então, até vendo a diferença entre o coaching e e o mentoring, né? Ou mentoria. A mentoria aí já é baseado em algo que você domina. Aí já é diferente do coaching, porque no coaching você não tem que ter conhecimento. Coaching é quase que uma linha socrática, né? Sócrates falava que só sei que nada sei, né? Então, a gente pode até se inspirar em Sócrates para entender o que é o coaching, né? Agora, a mentoria não. A mentoria é você ter um conhecimento, então vamos lá, um líder, né, sei lá, em fábrica, né, um líder de produção, um gerente de produção, ele, digamos que é um engenheiro, então ele tem um conhecimento grande sobre fábrica, sobre parte produtiva, sobre processos, e aí ele pode fazer, por exemplo, uma mentoria com um estagiário, com um ajudante, com um auxiliar operacional, com um assistente, né, ligado à fábrica. Por quê? Porque ele tem um conhecimento. Então, a mentoria é quando você passa um conhecimento que você tem para uma outra pessoa. Então, isso pode ser, e aí sim, aí tudo que eu falei desses, entre aspas, nichos, a mentoria já faz sentido. Então, uma mentoria de emagrecimento é uma pessoa que tem um conhecimento sobre emagrecimento.
Então, ela conhece a técnica do emagrecer, ela conhece. Então, aquela pessoa que tem, às vezes, a formação, não só a formação, mas tem a experiência. Ele conhece os caminhos, né? Então, para emagrecer, então, ou então do lado financeiro, né? A mentoria, o educador financeiro, que é a pessoa que tem um conhecimento sobre educação financeira. A Espaço Solução faz muita mentoria com seus clientes, né? Na parte contábil, na parte financeira, na área fiscal. Ou seja, tem um conhecimento e você vai passar esse conhecimento para uma outra pessoa. E não é um conhecimento só de livros teórico, é um conhecimento prático. O mentor é aquele que tem um conhecimento prático e vai passando para as pessoas o que ele tem de conhecimento. Então, muitas vezes eu faço mentoria quando a pessoa, ou na questão do desenvolvimento pessoal também, né, que aí eu não faço só o coaching, mas também desenvolvimento pessoal, para ajudar ela também a se entender e até passo mais informação também para ela, alguns caminhos que é importante que ela tenha, mas não porque eu estudei isso, mas porque eu vivenciei isso também, é a soma dos dois. Quando eu vou para a empresa também, na parte de gestão de pessoas, porque eu já tenho conhecimento também, tenho experiência em gestão de pessoas. Então, isso é a mentoria, você vai passando a informação, passando a sua experiência para o outro. E aí, nesse aspecto, todos podem ser mentores também, né? Porque desde que você... Falando, só, minha filha, por exemplo, tem 11 anos. Ela pode fazer uma mentoria, digamos, uma matéria que ela vai bem para uma outra criança que não tem o conhecimento. Então, ela vai passar a experiência dela, como ela faz a conta de matemática, como é que fez, como é que... vai passando todo esse conhecimento para o outro. Então, essa é a diferença, né, da mentoria e o coach, né? Então, a mentoria visa esse aspecto de você passar um conhecimento através da sua experiência, e aí ligado ao tema do programa, né, para inspirar as pessoas, né, inspirar as pessoas a evoluir, né, se você quer ser empreendedor, então buscar pessoas que são empreendedoras também, porque ela tem uma trajetória, e aquela trajetória ela vai poder, através da experiência dela, ela vai poder também te ensinar alguns caminhos, né. Claro que assim, o que eu gosto, né, agora da mentoria e o coaching, né, porque aí ajuda você não só a dar o conhecimento, mas também a buscar, porque o mentor às vezes é aquele que dá o conhecimento. Então, a pessoa, o mentorado, né, mentorando, ele recebe a informação. Só que ele também tem que construir a sua própria trajetória. Então, uma outra coisa que eu questiono um pouco, também, muito que a gente vê nas mídias sociais, né, é as pessoas falando assim, eu vou te ensinar um método para você aumentar o número de seus clientes, para você vender 10 vezes mais, 5 vezes mais. Eu tenho um método perfeito, um método preciso, e olha, vai dar tudo certo com você. Então, assim, essa questão de método é legal, é uma ferramenta para você ter a mais, só que só isso não é o suficiente. Por quê? Porque o método, por exemplo, digamos que eu tenho um método para fazer você ganhar 10 vezes mais, né, Reginaldo? Vai ganhar 10 vezes mais através do meu método. E aí, você vai falar, pô, bacana, né? Vou ganhar 10 vezes mais. E aí eu vou te ensinar o método. Só que aí, a minha vida, a minha experiência é diferente da sua experiência. Então, o meu conhecimento, a forma como eu aplico, todos os detalhes é diferente. Então, não dá para tirar o método daqui e colocar aí, né? Assim, tipo, agora você já aprendeu. Não tem. Então, por isso que o coaching ele é bacana, porque ele vai fazer você se entender, se conhecer, entender a sua própria experiência, entender a sua própria história. Às vezes tem questão de perfil comportamental, os temperamentos, né? Tem pessoas que a gente trabalha, faz também a análise comportamental através de testes, né? E aí tem pessoas que são mais voltadas para relacionamento, outras pessoas são mais ação, outras pessoas são mais voltadas à parte de analítica, que analisa muito, pondera muito. Então, por exemplo, isso já faz a diferença. Então, se eu vou trabalhar com vendas, mas eu sou uma pessoa muito analítica, ou, por exemplo, eu sou muito de relacionamento, sou muito bom na conversa, tudo, na lábia, mas o Reginaldo, por exemplo, é mais analítico. Então, eu preciso entender isso, eu preciso entender essa diferença. Né? Então, a forma como eu vou aplicar a negociação, a venda, é diferente do Reginaldo. Né? Por quê? Porque às vezes o temperamento é outro. Então, isso
Por exemplo, quando você ensina um método para ganhar dinheiro, ou um método para você produzir mais, ou um método para liderar melhor, você tem que considerar tudo isso, né? Então, as pessoas têm perfil diferente, elas têm um temperamento diferente, e assim, e não é nem só esses três, né? Que eu falei, ação, análise, ponderação, relacionamento, porque a gente também não pode colocar as pessoas em caixinhas. Então, isso aqui é para dar uma referência, para ter uma percepção, para entender que as pessoas são diferentes. Agora, cada um assim, cada um é de uma maneira, cada pessoa é única na sua, porque tem uma experiência diferente. Então percebe, existe um universo que não dá para você ficar rotulando. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem curso, passam curso e não dá certo. Por quê? Ou tem vários consultores ou mentores e não dá certo. Por quê? Porque as pessoas só estão passando conhecimento e informação, mas elas não estão se conhecendo, elas não estão se percebendo, elas não estão entendendo qual é a sua experiência. Então, e a gente vive num mundo de muita informação, muita informação, muita informação, 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 informação. Só que muitas vezes ninguém para e pensa sobre o que ela está fazendo, como ela está fazendo as coisas, o porquê que ela está fazendo as coisas, ela simplesmente vai reagindo. Vai vendo curso, vai vendo, né, as lives, né, vai vendo livros, tudo. Vê, absorve, aí enche de conhecimento, aí encheu de conhecimento, aí vai chegar uma hora que vai ter que esvaziar isso, né? E não esvazia, e fica lá lotada, a cabeça fica cheia de pensamentos, e aí ela vê a vida dela está completamente oposta à quantidade de pensamentos que ela tem, e as coisas não dão certo, né? Por quê? Porque é muita informação e pouca prática. E não só pouca prática, é pouca prática e pouca reflexão. Muita informação e pouca reflexão. E aí não tem... Aí fica fragmentado, né? Não fica íntegro, né? Falta integridade. Integridade nesse sentido de você... É legal, lógico, receber informação, mas você precisa praticar e precisa refletir. Então, essas três, talvez já é uma dica, né? Essas três características são importantes, né? Então, você observar, né? Aprender com o outro, é ótimo, bacana. Refletir, né? Que refletir é entender como é que esse conhecimento tem a ver com a minha vida, com a minha maneira de ser, e colocar em prática. Então, esses três pontos são importantes. Porque também, se você só reflete e não coloca em prática, também não adianta. Porque, na verdade, você não aprendeu, você não entendeu. Se não colocou em prática, é porque não entendeu. Só entende quem coloca em prática, né? Então, esse é um ponto importante aí, Reginaldo. Para que realmente possa ter essa mudança. Né? Uhum. Muito bom essa. Eu digo sempre que o espaço inspiração, além de ser essa inspiração, né, de levar para as pessoas também a experiência, né, dos que estão aqui conosco, é um aprendizado muito grande, né? Então eu costumo dizer aí que as nossas lives aí do Espaço Inspiração estão sendo sempre grandes aulas, porque estamos aprendendo bastante. Você falou aí do autoconhecimento, né? Da importância da pessoa se conhecer, da pessoa voltar para o seu interior. E como é que a gente pode fazer isso? Num mundo de tanta informação que nós temos, a gente está vivendo aí essa situação da pandemia e, de repente, veio uma chuva também, a tecnologia, né? A tecnologia, a evolução tecnológica traz para a gente aí uma chuva de informações. E, às vezes, a gente realmente vai recebendo todas essas informações e não para olhar para dentro de si. Como é que dica você pode dar aí para as pessoas voltarem um pouco para o seu interior, para se conhecerem? Até nos relacionamentos, né? É importante a gente se conhecer e conhecer também a origem do outro, né? Para a gente poder, então, entender algumas situações. O que você pode dizer para nós aí dessa situação aí de autoconhecimento? Pegando esse gatilho aí dos três, né? Dessas três atitudes, três posturas, assim que você absorve o conhecimento, na hora que você vai refletir, fazer algumas perguntas, como isso aqui é útil para mim, né? Isso aqui vai me ajudar de alguma maneira,
o que eu aprendi com esse conhecimento? Essas perguntas para você mesmo ajudam você a refletir para você se conhecer. Porque muitas vezes, por exemplo, né, às vezes eu faço os atendimentos também, né, individual, e algumas pessoas, eu percebo muito isso, né, às vezes, pô, ou vai fazer, de repente, atendimento, né, coach também, vai fazer atendimento, vai fazer alguma coisa, e aí a pessoa fica, nossa, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, aprender mais, aprender mais. Aí eu falo assim, olha, aprende menos, já que você aprende, já tem muito conhecimento, e começa a observar você, começa a olhar para a sua história, tá? Começa a olhar para como você age, faz as coisas, né? Então, Santo Agostinho, ele tinha essa prática, né? Ele, toda noite, antes de dormir, ele pegava lá esse caderninho dele, o bloquinho dele, e ele anotava como é que foi o dia dele, como é que foram as experiências dele, né? O que ele fez que ajudou alguém, o que ele fez que prejudicou alguém de alguma maneira, o que foi bem, o que não foi bem. Então, essa revisão do seu dia já é uma maneira. Né? A revisão dos cursos que você está fazendo, né? Das palestras que você está assistindo, a revisão da forma como você trata a esposa, né? O marido, os filhos, os seus funcionários, começa a revisar a forma como você está agindo. Eu trabalho muito com a inteligência emocional também, e a primeira competência da inteligência emocional é a autoconsciência. É você tomar consciência das suas emoções. O quanto que você tem consciência das emoções que você tem. Né? Então, às vezes, você até percebe que você está bravo, você está irritado. Só que, às vezes, quando você vai perceber, já foi. Né? Você já soltou, você já gritou, você já xingou, você já foi rude, já foi com um tom de voz mais grosseiro ali. Então, assim, a autoconsciência é você começar a perceber na hora que você está irritado, ou não na hora que você está explodindo, na hora que você está prestes a explodir, o único caminho, às vezes, é sair de perto, né? Porque aí para você trabalhar a sua respiração e voltar para o seu estado natural. Agora, é começar a perceber na hora que você começa a ficar irritado. Na hora que você começa a ficar irritado, olha, nossa, eu estou irritado agora, né? Antes de falar com alguém, se questiona, sabe? O que está acontecendo que eu estou irritado hoje, né? Às vezes você não sabe, mas procura se questionar. Muitas vezes você vai questionar, eu estou irritado com o quê? Eu não estou irritado com o meu funcionário, ou com a minha esposa, ou com o meu filho. Eu estou irritado, às vezes, sei lá, porque eu vi, e aí também outro ponto, né? O jornal, né? Que aí as notícias, se você ligar o jornal, 99%, 90%, sei lá, é notícia que vai te gerar um estado de ansiedade, especialmente agora, né, com a Covid, gera ansiedade, gera medo, aumentou o número de mortes, não sei quem morreu, ou não só o jornal, mas também as pessoas, você descobriu, um amigo seu ficou doente, pegou o Covid e tudo. Então, aí, não só a informação, mas a informação que gera medo, que gera ansiedade. Então, começa a perceber isso. Às vezes a atitude que você vai ter é uma atitude simples, liga a televisão, ou muda de canal, né? Ou sai um pouco do Facebook, por exemplo, né? Porque às vezes tem muita informação de Covid ou de alguma outra rede social, e começa a consumir conteúdo que te agrega, consome conteúdo que vai fazer com que você se sinta melhor. Ao invés de ficar consumindo qualquer conteúdo, qualquer coisa, consuma conteúdos que vai te trazer um bem-estar, uma paz. Já que a gente gosta de informação, busque informação que te traga uma paz. E isso é autoconsciência. É você saber o momento que você precisa mudar a sua maneira de agir, sua maneira de pensar e principalmente sua maneira de sentir. E aí, bem, então o que eu posso fazer para ficar mais calmo, para ficar mais... Então, às vezes é ouvir uma música bacana que você curte, né? Às vezes é falar com alguém que você gosta. E o papel da liderança, agora puxando para esse caminho, Reginaldo, o papel da liderança, o primeiro passo é o autoconhecimento. O líder, um bom líder, ele trabalha o autoconhecimento. Um mau líder, ele simplesmente reage ao que acontece no mundo. Então, sei lá, surgiu algum problema, o líder ele tem que ser irritado, bravo, e ele responde.
Aí, se as pessoas fizeram as coisas bem feitas, aí o líder também reage e dá parabéns, pode ser positivo. Mas o chefe, né, fazendo essa comparação do chefe-líder, o chefe, ele reage ao que acontece, né, com o mundo, com os funcionários, com os clientes, né, com o governo. Então, ele está sempre reagindo. Então, surgiu uma medida lá que vai fazer o cara pagar mais imposto. Então, ele reage, muitas vezes de forma ou reclamando do governo, ou desconta nos funcionários. Então, ele simplesmente está reagindo. E essa reação ao externo é uma falta de autoconhecimento. Por quê? Porque ele não filtra. Então, às vezes é aquilo, o empresário critica o gerente, aí eu dou uma bronca no gerente. E o gerente, por não ter esse autoconhecimento, ele simplesmente dá uma bronca no funcionário dele, no auxiliar, no assistente. Por quê? Porque o gerente, ele não tem essa percepção dele. Então, ele, ao invés dele filtrar isso, né, respirar, sabe, sair um pouco de cena, ver o que faz sentido e o que não faz, para depois falar com os funcionários dele, ele simplesmente bateu, levou. Né? Recebeu aqui, mandou para lá, sabe? E não pensa. Ou seja, ele está simplesmente reagindo. Então, isso em qualquer cadeia da liderança, né? Sei lá, o supervisor, o gerente, o diretor, o empresário, na verdade, todo ser humano, né? Mas o primeiro passo é a autoconsciência, né? Esse autoconhecimento, essa percepção das suas emoções. E aí, a partir disso, a partir do momento que você se percebe, que você se conhece, aí sim entra o outro. O outro só existe, digamos assim, depois que eu começo, pelo menos, a me observar. Né? Então, você começa a se observar e depois vem o outro. Aí entra a empatia. A empatia só é possível, de verdade, quando você se conhece. Quando você se conhece, aí depois vem o outro, aí você começa a se interessar. A empatia tem a ver com interesse pelo... Não interesse de troca, né? Não é o interesseiro, né? É se interessar, é se importar, né? Talvez seja uma melhor palavra. É se importar com o outro. Então, quando você começa, o líder, ele se conhece, e aí ele também se importa com o funcionário dele. E aí ele quer ouvir o funcionário dele, ele quer ouvir a pessoa que está junto com ele. Então ele não simplesmente reage, ele se percebe e depois quer ouvir, quer entender. E aí, a partir disso, né? Então, primeiro é o eu, depois é o tu, aí vem o nós. Aí o nós é eu e o funcionário juntos, né? Juntos com foco em algum objetivo. E aí é o sentido de um grupo, né? É o sentido de uma equipe, é o sentido de uma empresa. É que as pessoas estejam em uma certa harmonia para poder focar no objetivo. Só que isso só é possível quando, primeiro, tem o autoconhecimento, na verdade, de todos, né? Mas começa muitas vezes pelo líder, mas o autoconhecimento de todos, quando tem essa empatia, que é quando você se importa com as pessoas, e aí quando percebe, e aí o que acontece? É que nem, por exemplo, um casal. Se a pessoa ela é solteira, e aí ela casa, às vezes ela tem um comportamento de solteiro dentro do casamento. E não funciona. Por quê? Porque ele está egoísta, ele só está pensando nas necessidades dele, porque é isso que ele fazia antes. Quando ele está no casal, ele vai ter que se adequar ali, né? A esposa, o marido, né? Vai ter que se adequar à pessoa que ele está junto. E vai ter que primeiro se conhecer de novo e depois conhecer o parceiro, né? Parceiro. Precisa conhecer o outro, precisa entender a necessidade do outro como seres únicos, seres, sabe, seres que são íntegros, são inteiros. E aí os dois vão se juntar para crescer, para evoluir. Numa empresa é a mesma coisa. Então o líder é o inteiro, o funcionário é o inteiro, todos são inteiros. E aí esses inteiros se juntam para alcançar um objetivo em comum. Então o papel da liderança é esse, né? Seja numa empresa, seja numa família, né? Como pai, como mãe, né? Seja num grupo, né? Religioso, seja num grupo, enfim, que se junte para fazer alguma coisa, entender que as pessoas são inteiras, não são metades, não são... não tem aquele negócio de tipo, eu mando e você obedece, sabe? Não tem isso, né? Tem até, se eu não me engano, Lao Tse, que é um dos fundadores aí, dizem isso, né, do taoísmo. Ele fala que, por exemplo, as regras, elas só existem porque as pessoas não têm essa autoconsciência, né, essa autorresponsabilidade. E aí você precisa criar regras
para poder fazer as pessoas fazerem as coisas, digamos, bem feitas, boas, né? Então, por exemplo, precisaria ter o assento para preferencial, para idoso, deficiente, ou gestante. Não precisaria ter, não deveria ter. Por quê? Porque as pessoas deveriam naturalmente, pelo senso de coletivo, ceder o lugar, né? Não deveria ser algo obrigatório, deveria ser algo espontâneo, porque você tem a consciência, então não precisa ter uma lei. A lei só existe porque as pessoas não cumprem, não fazem a boa prática. Então tem que criar uma lei, tem que obrigar as pessoas a fazerem uma coisa que elas deveriam fazer totalmente de forma espontânea. Então, lógico, isso é uma questão de cultura, né? É uma questão de prática, de tempo, mas essa é a importância do autoconhecimento. Jesus falava, né? Fora da caridade não há salvação. Eu diria também que dentro dessa caridade tem essa questão do autoconhecimento. Sem autoconhecimento também não tem salvação. Você só vai ficar repetindo o que todo mundo faz, mas nunca vai entender por que está fazendo, não vai entender e vai simplesmente reagindo, até sei lá quando. De novo, então, repetitivo, né? Mas é isso. Sem o autoconhecimento não tem salvação. Vai ficar patinando em tudo, no casamento, no trabalho, com a equipe, em qualquer ambiente vai ficar patinando, porque não se conhece. Simples assim. Maravilha. Dentro desse seu pensamento, né, de liderança, de autoconhecimento, de entender o perfil das pessoas na Espaço Solução, através, né, do seu, né, da parceria que temos contigo, nós fizemos, né, uma análise de perfil de toda a equipe, que é para a gente, primeiro, né, nós, né, os líderes, né, praticar esse autoconhecimento e depois conhecer também a equipe, né, porque aí a gente sabe, bom, isso é da minha natureza, não vou conseguir mudar isso, né? Não, isso é da natureza do outro, eu também não vou conseguir mudar isso, né? Porque então assim você vai entendendo um pouco e de repente vai exercendo aí o seu papel de liderança um pouco melhor. O Daniel, você falou aí também de vendas, né? A gente vive num mundo muito competitivo, né? Onde as empresas precisam sobreviver e precisam, tem todas as situações de gestão, mas precisa também de muita venda e negociações. E aí você usou, lá no começo da nossa conversa, você usou lá o termo PNL. O que é o PNL e como é que a gente pode utilizar ele nas negociações, né, na venda, até na nossa prática de liderança? Fala um pouquinho para a gente aí sobre PNL. Legal. A PNL, na verdade eu conheci a PNL antes do coaching, né? A PNL é programação neurolinguística, né? O que é isso? Digamos que é como se fosse o manual do seu cérebro. É como é que o seu cérebro funciona na prática ali, como é que ele opera, né? O que faz você ficar alegre, o que faz você ficar triste, o que faz você ficar magoado com alguém, o que faz você ficar motivado. Então, a PNL são estratégias que cada um tem, que faz você ficar animado. Então, o que faz você levantar da cama? São os seus valores de comprometimento, que você tem que se comprometer, para você isso é importante. Então, às vezes, são esses valores de comprometimento que faz você se levantar. O que faz você, por exemplo, falei da música, né? Coloca uma música para quando você está desanimado, uma música que você gosta, aí a pessoa se anima. Então, às vezes, você mais ou menos funciona dessa maneira também. Sempre que tem uma música, você entra num estado emocional mais positivo. Então, a PNL nada mais é do que uma maneira de você fazer as coisas, né? De você, como é que o seu cérebro funciona. O que faz você ficar disposto. Então, você já percebe que colocar música te deixa disposto. Então, você pode usar isso mais vezes. Você percebe quando você está próximo da sua família, você tende a ficar mais animado, mais motivado. Então, muitas vezes, é aquela questão de colocar foto da família, né, dos filhos, o conversar, interagir mais. Então, quanto mais você
se aproxima desses gatilhos, né, que também é da psicologia comportamental, quanto mais você se aproxima desses gatilhos que te geram um estado emocional positivo, melhor. Então, assim, falando agora, entrando no mundo das vendas, né, o vendedor, ele primeiro, antes de lidar com o cliente, ele tem que lidar com ele mesmo. Então, não adianta ele ir para o cliente com um monte de técnica, mas ele está mal. Entendeu? É a mesma coisa. Se ele não está motivado, se ele não está comprometido, se ele não se. E essa motivação não é uma motivação externa. Não é alguém falando para ele, ou, olha, você vai ganhar X, ou você tem que se motivar, ou você. Não, tem que ser a automotivação. Né? Então, o vendedor ele precisa começar a buscar o que motiva ele, o que anima ele. Né? Como é que ele pode continuar motivado, continuar animado? Quais são os gatilhos que ele pode disparar, às vezes até externo, mas que gerem essa emoção boa, essa emoção positiva, para que aí sim ele vai se lidar com o cliente. Então, primeiro é o eu, depois é o tu é o cliente. Né? Então, assim, primeiro eu preciso estar bem, eu preciso estar, sabe? A gente também usa o termo âncora, né? Que seriam esses gatilhos que disparam a emoção boa ou ruim, né? Mas ele precisa estar ancorado com a motivação, ele precisa estar presente com a motivação. Ele tem que sentir no corpo essa animação. Até para ele falar do serviço, do produto, como é que ele vai falar? Né? Se ele vende celular, aí ele brigou lá com o chefe dele e tal, e aí ele começa esse aqui é um celular, pô, esse aqui é da Samsung e tal, ele tem câmera frontal, traseira, né? É isso aqui. Né? Quer? Quer comprar? Ou seja, tipo, não tem ânimo nenhum, né? Agora, se ele está motivado, tudo bem, primeiro que em venda você não chega falando do produto, você tem que conhecer primeiro o cliente, né? Então, você precisa... Não, mas você tem... Reginaldo, você tem um celular primeiro, né? Como é que é o celular? O que você... você está buscando o celular? Né? Aí já vai falar, eu estou buscando um celular, porque o meu celular deu algum problema, ou não, mas estou querendo um melhor, que tenha isso, 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 isso. Aí eu vou pensar, bem, meu serviço tem isso que o Reginaldo precisa? Né? Então, o que é isso? Né? Não é de ficar, isso aqui é o melhor celular do mundo, e não sei o que, sabe? Parece o Chaves, né? Quando ele está animado, está agitado. Não, isso aqui, o sanduíche de presunto. Né? Primeiro você precisa se interessar pelas pessoas. Então, primeiro fica bem. Por que você está em paz? Você está calmo? Motivado e calmo. É uma postura firme. Quando você está numa postura firme, aí você consegue diminuir a ansiedade e se conectar com o seu cliente. Né? Então, por exemplo, vou me conectar com o Reginaldo. Mas para me conectar com o Reginaldo, eu preciso estar calmo. Eu preciso estar calmo e atento ao que ele está falando. Então, baseando-se no que ele está falando, aí eu vou falar do meu celular. Aí eu vou falar... Às vezes, dependendo do que ele vai falar, não vou vender celular para ele. Porque ele não precisa de celular. Por que eu vou vender celular para ele? Vou perder meu tempo, não é meu cliente. Não é meu cliente ideal, digamos assim. Você não tem que vender tudo para, né, sabe, para todos. Não é. Você tem que saber o que ele precisa, né? E aí você vai ver, bem, tem a ver com ele? É o meu cliente? É o cliente ideal, né? É o cliente que eu preciso? Aí sim você vai oferecer. E assim, digamos assim, sem ansiedade, sem aquela pressão de eu preciso vender. Não, você não precisa vender. Ele que precisa comprar, ou não. E é isso que você vai apresentar para ele. Às vezes sair dessa postura de ansiedade, porque a ansiedade só atrapalha, né? E começar a se importar mais com as pessoas. E naturalmente, e aí a venda é algo totalmente natural. E então isso parte da sua integridade, o quanto que você está inteiro, o quanto que você acredita no produto, o quanto que você acredita em você, o quanto que você acredita na sua empresa. E aí a venda é natural. Né? Aquilo que... E não só você vai vender, mas os seus clientes vão vender para você. Porque eles gostam tanto de você, gostam tanto do seu serviço, do seu produto, que eles vão vender para você. Então, acho que essa questão do autoconhecimento está totalmente envolvida com vendas. E talvez seja uma das áreas que as pessoas fazem muito treinamento, fazem muitos cursos, mas eu vejo que são muitos cursos técnicos de produto ou de técnicas macetes para manipular o cliente, só que tudo isso é superfície, né? Se você não trabalhar o autoconhecimento, vai ficar faltando uma perna ali, vai ficar faltando um braço, vai ficar faltando alguma parte ali que é essencial para o negócio funcionar. Né? Então, essa importância de você entender
né? De novo, o autoconhecimento aplicado em vendas. E aí, naturalmente, a sua venda ela vai ser um processo natural. E não só em vendas, né, mas também até em aspectos maiores, né, como até a própria estratégia do negócio. Até o seu plano de negócio pode mudar. Às vezes a gente fica tão focada em vender um produto e às vezes não é aquilo mais que você tem que fazer. O mercado está pedindo outra coisa. Só que às vezes é tão teimoso, não, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Não, às vezes você não tem que vender aquele produto, você tem que criar uma nova estratégia de negócio. Aí você procura a Espaço Solução que ela vai te ajudar nisso aí, para encontrar novas estratégias de negócio, entender onde que está perdendo dinheiro, onde está, né, onde está ganhando dinheiro, onde está perdendo dinheiro. E às vezes você está investindo num produto que ele só te dá prejuízo. Você vende pra caramba, mas você tem um prejuízo enorme. E às vezes você tem uma outra fatia no mercado que, sabe, tem uma rentabilidade ótima. Só que aí, se você não tem esse conhecimento do seu negócio, né? Então, por exemplo, a Espaço Solução, o Reginaldo aí, ele, digamos, ele é o psicólogo do seu negócio. Ele faz um diagnóstico aí psicológico de como é que tá as suas finanças, né? Como é que tá o negócio. Então, precisa entender isso, sabe? Você precisa ter essa percepção do seu negócio, da sua empresa, para poder crescer, né? Fazendo merchan. Maravilha. A Espaço Solução, nossa missão é contribuir para o crescimento sustentável das empresas e pessoas, né? Então, por isso, a gente, dentro desse propósito, a gente procura sempre desenvolver o cliente, né? O sucesso do cliente é o nosso sucesso. Então, por isso a gente trabalha bastante aí com até outros produtos, né? Não só a contabilidade em si, mas, por exemplo, temos o BPO financeiro, temos a terceirização, temos recrutamento e seleção, que é para o cliente se dedicar, então, ao seu negócio, né? E umas outras partes aí terceiriza para a gente. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa questão de atitude, né? Que as pessoas precisam ter atitudes, né? As pessoas precisam se desenvolver. Hoje se fala muito de mindset, é isso? Ou seja, a mente voltada, né, para determinada situação, né? Então, fala para a gente aí um pouco aí sobre essa questão aí da atitude que a pessoa tem que ter, né, para seguir sim o seu próprio caminho. Legal. O termo mindset, né, ele foi desenvolvido, não sei se bem desenvolvido, né, mas a Carol, se não me engano, é Carol Dweck, ela tem um livro chamado Mindset, que ela fala que tem dois tipos de mindset, né, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo são aquelas pessoas que eu falei do reativo, né, que são simplesmente ficam reagindo às coisas, né, então tá bom, tá chovendo, tá ruim, tá sol, tá bom, né, tem dinheiro no caixa, tá bom. Não tem dinheiro, tá ruim. E aí a pessoa ela vai sempre reagindo e muitas vezes a necessidade de manutenção é grande. E ela tem muito medo de crescer, na verdade. Porque crescer dói. Né? O ser humano, quando cresce, os ossos, quando a gente é criança, vai às vezes sente mais dor, né? Também nas articulações, alguma parte, porque está crescendo, está se desenvolvendo. Muitas vezes crescer dói. E para as empresas é isso, né? Crescer muitas vezes vai doer, porque vai mexer na estrutura da empresa, vai mexer na sua prática, na sua maneira de agir. Tanto para o empresário, às vezes nem tanto para o empresário, mas às vezes é para os funcionários, que às vezes estão acostumados a fazer sempre as coisas do mesmo jeito. E aí, por exemplo, agora com a pandemia, todo mundo teve que mudar a forma de agir, a maneira de pensar, de realizar. Então, o mindset fixo, ele te deixa fixo, né? Te deixa preso, ele te deixa congelado no que você faz. E o medo, né? Porque às vezes você não sabe o que tem lá fora, né? Você não sabe o que tem fora da caverna, né? Do Platão, o mito da caverna, lá onde estava todo mundo acorrentado numa caverna, e aí só conseguia ver as sombras, aí uma pessoa de repente sai ali das correntes, e sai da caverna e vai lá para o mundo. E aí vê, fica cego por um tempo, né, com o sol, e aí depois vê que o nosso mundo é tão grande, é gigante, é muito maior do que aquilo que eu vivia. Né? E depois ele volta para a caverna e ninguém tá nem aí com ele, não entende. Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas com a vida que elas têm
que se chega alguém com ideias inovadoras, falando que o mundo não é aquilo, a tendência é eles querer matar o inovador, né? Então, às vezes não mata a pessoa, mas mata a ideia. Então, é por isso que o mindset de crescimento é justamente a sair essa caverna acorrentado e ver o mundo. Só que às vezes a caverna está desabando, que nem aquele filme, aquele desenho dos Croods, né? Que é aqueles homens das cavernas lá, que a caverna desaba. E aí quando a caverna desaba, e aí? Agora você é obrigado a ir para o mundo, né? E muita gente ali não quer ir para o mundo. Né? No desenho lá era o contrário, era o pai que não queria ficar, né? Encontrar uma caverna, e a filha queria conhecer o mundo, explorar o mundo. Mas aí depois eles descobrem percebe que o mundo é muito maior, o mundo não é aquela escassez, né? Porque dentro da caverna você vive na escassez, né? No desenho é bem legal, esse desenho é uma boa dica aí para assistir aí. É bem legal porque o pai ele ficava preso na caverna e ele tinha escassez. Eles tinham que caçar um animal e eles comiam uma vez por semana e olha lá. Aí depois que eles saem da caverna, começam a encontrar outros terrenos e começam a ver que tem comida em abundância. Mas só tem comida em abundância para aqueles que ousam, que têm ousadia. Então, o mindset de crescimento é quando você começa a ter ousadia, quando você começa a enfrentar o mercado. E, lógico, vai ter perigos, mas ficar na caverna talvez é mais perigoso do que você ir à busca de caçar e conhecer outros lugares, porque a chance de você crescer é muito maior, de você conquistar é muito maior do que continuar na caverna. Você fica lá quentinho, de alguma maneira, mas, sabe, sem comida, né? Ou com pouca comida, com pouco dinheiro, com pouca equipe, com pouca estrutura. E aí, quando você começa a ousar, e aí ir para o mundo online, por exemplo, que é o que está movimentando muito hoje, o fazer outros caminhos, você percebe que o mundo é maior do que aquilo que você vivia. Então, o mindset de crescimento, ele é uma mentalidade para que a gente busque a evolução constante. Ah, Daniel, como é que desenvolve o mindset de crescimento? Como desenvolve? É o que eu falei hoje. Autoconhecimento, meu amigo. Não tem outro caminho, não tem para onde fugir. Não adianta ficar fazendo curso de. Entendeu? Lógico, faço o curso também. Agora, trabalhe o autoconhecimento. Reflita o que está acontecendo com você. Perceba e reconheça a escassez que tem na vida. Se você não reconhecer que está, você não vai buscar mudar. E se não buscar mudar, não vai mudar. Vai continuar do jeito que está. Então, é aquilo, né? Você precisa reconhecer o que está acontecendo contigo para você poder mudar. E aí, entender o que está acontecendo. Não só aceita, né, que o caixa está pequeno. Ok. O que está acontecendo para o caixa estar pequeno? Está com pouco dinheiro. Né? O que está acontecendo? E aí acontece muito, hoje nós falamos um pouco de sucessão, mas também a gente falando um pouco de gestão familiar, às vezes o que acontece? O empresário lá, ele fatura, eles até tem um bom faturamento, e pega todo o dinheiro, às vezes, da empresa e gasta para fazer as suas compras, fazer os seus gastos. E aí, às vezes, ele está muito bem, ele tem casa, tem umas 2, 3 casas, né? Tem carro, tem até barco, iate, viaja tudo para outro lugar, e a empresa está endividada, está toda lá, toda ferrada. Ou seja, às vezes a pessoa usa todo o dinheiro para ele e a empresa deixa por último. Não vai funcionar, né? Não tem integridade aí. Né? E aí, naturalmente, você vai deixar o quê para o seu filho? Um monte de dívida, né? Para o sucessor? Então, o mindset de crescimento, ele passa por isso, ele passa por entender, por avaliar, né? Se você se conhecer, entender você, entender o seu negócio, procurar prosperar, procurar desenvolver a si mesmo e ao negócio, ao filho, percebe? Então, tudo isso começa a ficar tudo amarrado, né? Tá tudo, de alguma maneira, ligado. Então, quando você começa a fazer esse movimento do autoconhecimento, você passa a entender melhor a sua equipe, conhece a entender melhor a sua empresa, e aí, naturalmente, o crescimento, aí sim, como na Espaço Solução fala bastante, né, o crescimento sustentável. Né? Você passa a ter um crescimento mais sustentável. O que é um crescimento sustentável? É um crescimento sólido, né? É um crescimento gradativo. Não é aquele crescimento explosivo, é gradativo. Você vai crescendo, né, vai se estruturando e vai evoluindo. Né? Com inteligência, com percepção, você conhece melhor os cenários,
Então, o mindset de crescimento, ele não é só de crescer de fato, mas você até consegue manter de uma maneira mais assertiva, né, do que o fixo que fica lá preso na caverna. Então, essas atitudes fazem a diferença aí na nossa vida, né? Inevitavelmente. Maravilha, maravilha. O Daniel, fala um pouquinho agora da gente tá estourando o tempo já. Fala um pouquinho aí da sua empresa e como é que a gente faz para contratar aí os seus serviços. Legal. Bem, então o que eu faço, né? Eu trabalho com atendimento individual, né? Seja empresário, líder, né? Independente aí da posição, que é justamente para trabalhar esse autoconhecimento. Então, eu faço atendimento aí de coaching, né? Mentoria, faço também cursos, né? Encerrei agora um sobre inteligência emocional. E estou para começar aí, provavelmente no finalzinho do mês, um grupo de mentoria comportamental, que é para ajudar as pessoas também a estar trabalhando esse autoconhecimento e focando em objetivos. Faço consultoria também às empresas, né, na parte de gestão de pessoas, e aplicado também ao negócio, justamente para trabalhar esse perfil, né, das pessoas, trabalhar esse perfil da equipe com foco no crescimento sustentável. Então, esses são os trabalhos que eu realizo, então, no campo pessoal e no campo empresarial também, nessa parte de desenvolvimento da equipe. Para entrar em contato comigo, né, então, tem o WhatsApp, né, o principal ali, né, que eu já falo aqui o WhatsApp, vou deixar escrito. A gente vai deixar depois escrito aí. Tá, eu tenho o WhatsApp, depois vocês podem verificar aí. Eu tenho o Instagram também, onde eu faço lives também aí toda quinta-feira, que é Daniel Ramos, _ mentoria. Então, são os canais principais aí para comunicação. E é isso aí, eu estou nesse trabalho aí sempre de desenvolvimento pessoal, né? Para que realmente eu acredito que através do autoconhecimento vem tudo aquilo que você precisa, que você espera, que é importante para você, ela vem através do autoconhecimento. Por isso que eu abraço essa bandeira aí, para que realmente se torne cada vez... E assim, a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Pessoas melhores, famílias melhores, empresas mais conscientes, né? Até no aspecto ambiental também, né? Para a gente deixar a sucessão, né? Deixar o mundo melhor para os nossos filhos aí também, né? Então, acho que esse caminho da autoconsciência, do autoconhecimento é o que vai fazer a diferença aí em geral, né? 360 graus, né? Maravilha. Então, a gente agradece aí a todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado por estarem conosco aí, mais esse programa Espaço Inspiração. Muito obrigado, Daniel, por dedicar aí seu precioso tempo aí para a gente, né, nesse bate-papo, nesse ensinamento, né? Então, muito obrigado aí também por esse ensinamento que trouxe aí para todos nós aí. A gente agradece de coração a todos e gostaria também que você fizesse, então, as suas considerações finais aí. Reginaldo, agradeço aí pelo espaço aí, pela oportunidade de falar um pouco também. Agradeço, parabenizo a Espaço Solução por esse sempre pioneirismo, né? Sempre inovando, uma empresa diferenciada mesmo, que vai muito além da contabilidade, muito além mesmo, e contribui muito para os empresários, né? Para os líderes. Acho que esse canal aqui ajuda bastante. Acredito que tem muita gente ouvindo, percebendo, colocando algumas coisas em prática, e isso só agrega, né? Então, mas é isso, tá, gente? Eu pegar pelo menos uma dica, né? Reflita e coloque em prática, que aí você vai ver resultados. Se você pegar esses 10 programas aí que a Espaço Solução fez, pegar uma dica, você já vai ver resultado no seu negócio, com certeza, né? Então, esse é um ponto importante aí. Então, agradeço a vocês que assistiram, desejo sucesso para todos aí. Mais uma vez agradeço aí o Reginaldo e toda a equipe aí
por esse excelente trabalho que estão fazendo. Bacana. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais, também no nosso canal de YouTube, e fazer lá sua inscrição, né, para depois poder acompanhar todos os outros episódios aí que já tivemos. Forte abraço, Daniel. Forte abraço aí a todos que estão nos assistindo. Saúde e prosperidade para todos. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau.